Hoje em casa ou a caminho do trabalho, no autocarro. Normalmente no trabalho. No carro quando vou conduzir. 88.8. Estamos juntos. Muito bom dia, estamos bem juntos nesta manhã do dia da Semana do Bem, ou seja, quarta-feira, e vamos falar sobre juventude. É verdade, na casa hoje, para uma boa conversa, tenho o engenheiro André Alves, diretor regional da Juventude, que nos vai falar já sobre este ano de 2026. Há boas novidades, é verdade, e são tão boas que é motivo para conversa. Muito bom dia, Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter despendido um bocadinho do seu tempo para virmos falar daquilo mesmo que percebe mais, que é a juventude. Ou seja, este ano 2026 há boas novidades em grande, mas para já, antes de falarmos de 2026, até porque estamos no início do ano, Sr. Engenheiro, poderemos falar um bocadinho como é que correu o ano de 2025. Bom dia, Miguel. Ricardo, agradeço imenso esta oportunidade de vir aqui, de divulgar também um pouco do que fazemos na Direção Regional da Juventude e os nossos programas. É sempre importante para nós conseguirmos divulgar os 18 programas que nós temos na Direção Regional da Juventude. 2025 foi um ano muito positivo. Tivemos um ano em que conseguimos exceder as expectativas em relação aos nossos programas. Nós fizemos uma aposta forte nos programas virados para a formação, que é isto que nós queremos. Sabemos que existem programas de emprego que estão direcionados no Instituto de Emprego, temos programas formativos que estão direcionados na educação, e nós na Juventude tentamos encontrar o nosso local junto da formação e da educação não formal. É estas as vertentes que nós tentamos focar, e para isso temos ao dispor dos jovens, que vão desde os 14, e cada vez mais estamos a mudar os nossos programas dos 30 para os 35 anos. Tem sido muito importante esta alteração para tentarmos alcançar o maior número de jovens possíveis nos nossos 18 programas que nós temos. 2025 foi um ano de superação, conseguimos ter um número muito elevado de apoio às associações juvenis, foram 23. Em termos de orçamento total dos programas, tivemos cerca de 2 milhões e 300 mil euros, em que foram derramados entre os principais programas que toda a gente conhece, como o Jovem Formação, um programa que já tem 40 anos de existência, um antigo Juventude e Trabalho. E poderemos dizer que esse programa é o CR7 do programa da Juventude. Sim, atualmente ainda é o programa que leva o maior número de jovens a se inscrever. O ano passado tivemos cerca de 1.900 jovens participantes neste programa. Temos também outro programa que é o Monitor Júnior, que serve para também orientar crianças e jovens nos campos de férias, que cada vez mais também tem crescido. Passamos de 2024 para cerca de 250, para este ano, para o ano de 2025 para cerca de 350, o que quer dizer que cada vez mais também as entidades públicas e privadas têm feito campos de férias, porque também é uma ajuda para os pais. Sabemos que os meses de verão, julho e agosto, os pais continuam a trabalhar, ou mesmo que tirem algumas férias, mas depois, como também as escolas fecham, depois não têm lugar para deixar as suas crianças. E estas soluções que tanto o público como o privado têm feito, estamos a falar de cerca de 60 entidades que dinamizaram campos de férias em toda a ilha, inclusive o Porto Santo. Estamos a falar de cerca de 60 entidades que têm dinamizado e pedem dos jovens para ajudá-los, apoiá-los nessas atividades. E tivemos então este número recorde também no Monitor Júnior de 350 jovens. Também tivemos um número recorde no estágio de verão, que o ano passado, o que é o estágio de verão, é um programa destinado a jovens que estão no ensino superior, que muitas vezes já estão a pensar que vão terminar os seus cursos em ter alguma experiência profissional, e onde eles próprios são jovens ativos e vão à procura da entidade onde querem estagiar, seja ela pública ou privada. Nós apoiamos no ano passado com 500 euros por mês. E este ano ainda vai ser melhor. Este ano ainda vai ser melhor. Já lá vamos. E tivemos um número recorde de cerca de 1.200 inscritos e cerca de 800 participantes. Ou seja, por isso o ano 2025 também foi extremamente... E passamos já para 2026, isso mesmo, fazendo a ponte. E para este ano, em termos de governo regional, há um investimento de cerca de mais de 23% em relação face ao ano passado, 2025. Quase 3 milhões de euros, 2 milhões e 85 mil. Esta é a melhor e a maior, obviamente, o orçamento de sempre para a Direção Regional da Juventude. Não acha que já tem dinheiro suficiente para pôr a malta a fazer TikToks à borla?
Esse factor é uma boa ideia. Se calhar podemos fazer um programa chamado Juventude TikTok. Mas de facto é uma boa ideia. Mas sim, é de facto uma grande aposta do Governo Regional. O Governo Regional está a apostar cada vez mais na juventude e nestes programas da formação de jovens. Graças a Deus temos assistido ano para ano, e os dados estatísticos assim o dizem, temos tido uma redução da taxa de desemprego. Atualmente até a região autónoma da Madeira é a região do país onde tem a menor taxa de desemprego, e também isso reflete-se também no desemprego jovem. E nós tentamos procurar fazer aquela ponte entre a conclusão do curso e a procura ativa de emprego, darmos aquelas formações, como já referi anteriormente, com os nossos programas, que tem sido muito aceito pelos nossos jovens. E assim foi que estes 2.800.000 euros, como o Ricardo falou e bem, este aumento de 23% do ano passado para este ano, reflete-se mesmo para tentar apoiar o maior número de jovens. Como disse no ano passado, em 2025, nós apoiamos 800 jovens ao abrigo do programa Estágio de Verão. Este ano o nosso objetivo é apoiar cerca de 1.000 jovens neste programa, e ainda conseguimos aumentar o valor para 550 euros. Porque tem havido uma procura, até no ano passado excedeu completamente os lugares que tinham. Sim, exatamente. E vamos imaginar que um jovem tira o curso de arquitetura. Está a tirar o curso de arquitetura em Lisboa, por exemplo, e que já sabe para o ano vai acabar o seu mestrado, que geralmente agora os cursos são de mestrado integrado. E no próximo ano acaba o mestrado, vai procurar uma procura ativa de emprego. Ele sabe que pode vir ter connosco e já ter a primeira experiência real, porque nós sabemos que uma coisa é a universidade, eu falo da minha experiência pessoal, uma coisa é aquilo que nós temos na universidade, as cadeiras, e depois quando vamos para o trabalho, e às vezes as coisas mudam um pouco. Não são assim tão iguais. Não assim tão iguais, não assim tão lineares. E então já tens esta primeira experiência. O que acontece era, nós já fizemos uma grande evolução, porque mudamos a portaria para que as pessoas possam repetir, os jovens possam repetir este programa, que antigamente não, só podiam fazer uma vez o estágio de verão e não podiam voltar a repetir. O ano passado, com a repetição, já tivemos este boom de jovens. Este ano decidimos voltar a mudar a portaria, porque nós fizemos como primeiro requisito seria nunca ter feito o programa, mas depois reparamos este ano que este número de jovens que ficaram de fora, muitos deles estavam numa fase já do último ano de curso, e era muito importante ter esta experiência que ainda não tinham tido. Por isso este ano, e esta também é uma boa notícia que nós mudamos a portaria, foi os jovens que mudamos os requisitos, e o primeiro requisito é estar no final do curso ou ter a maior idade possível, que assim também aqueles que de facto estão quase a terminar o curso têm prioridade em relação aos outros. O ideal é abranger toda a gente, mas em caso de não conseguirmos abranger todos os jovens, darmos a oportunidade de facto àqueles que estão quase a terminar. Aqueles que, por exemplo, estão no primeiro ano e não ficarem no curso, no segundo ano voltam a concorrer e se calhar já ficam, no terceiro ano voltam a concorrer e de certeza que já ficam, e por aí fora. E isto também não será também um bocadinho de scouting do governo, que é para também ir bens, para ver aqueles que são melhores, aqueles que são bons, e aproveitar também e fixá-los cá, os nossos crânios? Sim, o grande objetivo também do Governo Regional é fixar os grandes talentos, como se costuma dizer, todos os jovens da Madeira. Claro que existe algumas especialidades, como por exemplo a engenharia aeronáutica, que infelizmente ainda não temos aqui nenhuma empresa sediada na Madeira, mas todos os jovens na área da medicina, da gestão, do direito, de todas as áreas possíveis que exista atividade laboral na Madeira, nós queremos fixá-los cá. É o grande objetivo do Governo Regional. Por isso, aqui está a situação. Também, os licenciados no programa Ingressa também têm uma forte, obviamente, componente, e para este ano também está reforçada. Por isso, há vários programas em que também podem, e também há uma maior sensibilização, acha, dos próprios pais, informar os filhos para os programas que o Governo Regional também tem. Sim, como eu comecei no princípio, Ricardo, é muito importante vir aqui à Rádio JM, porque tem sido uma grande fonte de divulgação, junto também de outros meios. E porquê? Porque muitas vezes os próprios jovens até estão a estar fora, ou estão aqui nas escolas, ou no ensino superior, e muitas vezes os próprios pais é que estão a ouvir-nos aqui na rádio, e nós temos tido esse feedback. Temos tido muitos jovens que foi o meu pai, foi a minha avó, foi o meu avô, foi o meu tio,
que ouvi na rádio e então falou-me que havia esta oportunidade e então vim me inscrever. Por isso, esta divulgação que nós fazemos e temos tentado aumentar de ano para ano, também é fruto e tem tido resultados positivos neste scouting, neste aumento dos jovens. Por isso, em termos muito bom. De resto, obviamente, há certos programas que transitam, e muitos deles para este ano, 2026, o que é bom. Em termos de novidades, também a aposta de verão no Porto Santo, como é sempre bom. Não é? Vamos ter também, há sempre novidades em termos de festivais e não só. Agora, em jeito de provocação, não acha que a Direção Regional, obviamente da Juventude, deveria abrir um gabinete desde 9 da noite às 11 da noite na Rua das Fontes? Na rua. Não, eu penso que o nosso público-alvo não é bem a Rua das Fontes. O nosso público-alvo são. Nós queremos que os jovens se divirtam com responsabilidade e 99,9% dos que lá vão divirtem-se com responsabilidade. Há sempre aqueles que não procuram outro tipo de situações menos boas, mas. Eu acho que cada vez mais os nossos jovens têm sido instruídos e temos jovens responsáveis e que têm feito um bom trabalho. Nós temos também, não abrir gabinetes, mas temos aberto também lojas de juventude. E no ano passado abrimos uma nova loja de juventude no Porto Santo e posso dizer aqui em primeira mão que ainda até o final deste ano vamos abrir uma loja de juventude também em Santana, também para dar esse apoio aos jovens dos diferentes concelhos. Ou seja, também a Costa Norte ser abrangida e bens, e um local às vezes que há muita gente para estudar fora, menos jovens, não pudera, houve uma estatística que há pouco tempo disse que, infelizmente, mas isto também é um mal nacional, a Madeira está com um decréscimo, obviamente, de crianças e de jovens para o futuro. Não já pensou que se isto continuar assim, daqui a uns anos não tem trabalho? Não, eu penso que não, porque nós temos tido, aliás, apesar de nós termos tido uma média europeia, temos tido cada vez menos crianças, a taxa de natalidade tem diminuído, mas a Madeira é um país que recebe bem, tal como nós também durante anos e anos fomos bem recebidos noutros países lá fora, caso da Venezuela, África do Sul, Panamá e outros países, e nós somos um país que recebemos bem. E somos do Estado de Estatísticos de 2025, nós até aumentamos a nossa população para 259 mil habitantes. Passamos do 257 mil em 2024 para 259 mil em 2025. Quer dizer que ainda temos um acréscimo de população de 2 mil pessoas. É claro que estas faixas etárias depois refletem-se nas crianças. Por exemplo, nós temos feito ações de divulgações nas escolas e há dias em conversa com 2 ou 3 escolas fora do Funchal, nós temos tido um misto de nacionalidades, como o caso da Calheta, que o Sr. Presidente há dias dizia-me que tinha mais 20 nacionalidades. É o caso também do Portunis, que também está a ter outra vez mais crianças e depois eles vão crescer e vão atingir a faixa etária dos jovens dos 14 aos 35 anos, por isso a juventude vai estar sempre salvaguardada e a direção regional também. Isso é verdade. Sr. Engenheiro, qual a maior preocupação, podemos dizer assim, que está no topo da direção regional em relação aos jovens de hoje? São duas. A primeira é, como já referimos há pouco, é tentar manter os jovens na Madeira. Acho que temos muitos excelentes jovens com excelente potencial e todos os dias chegam de jovens com ideias, com projetos e nós tentamos apoiar, seja através de algum dos nossos programas, seja através de apoio logístico. E o outro grande ponto é formá-los. Cada vez mais a formação é essencial. Nós há muitos anos atrás tínhamos, além da educação que nós temos nas escolas, tínhamos, por exemplo, a e formação, apoio ao desporto também? E ao desporto, nós tínhamos a formação militar obrigatória, por exemplo, como bem se sabe, aos 18 anos havia a formação. Já não temos essa parte dessa formação. Eu não cheguei a passar por isso, sou um dinossauro. Mas formava também os jovens para a vida, no outro aspecto, noutra variante, não tanto na parte da formação curricular, mas também na formação da própria pessoa. E se calhar o Ricardo também tem histórias e também ajudou a formar a sua personalidade da maneira como é hoje em dia. E o que nós temos através dos nossos programas é tentar apoiar associações que fazem um trabalho nesse aspecto importante, como são os escuteiros, por exemplo, as guias de Portugal, fazem um trabalho de formação. Depois há jovens
que tentam enverdar mais pela área das artes, pela área do desporto, e nós tentamos também apoiar as associações juvenis que sejam criadas ou equiparadas a juvenis que sejam criadas nessa área. Isto é, nós queremos que os jovens mantenham-se informados, formados e que exista uma panóplia de possibilidades e potencial aqui na Madeira que eles podem aproveitar. Por isso, há muito bom. A terminar a nossa boa conversa, Sr. Engenheiro, depois dos nómadas digitais, o continente neste momento e bem está a ser invadido por jovens madeirenses, até em termos do panorama musical nacional. Não acha que devia-se mudar o nome só para nómadas madeirenses e ficávamos assim para todo o resto do país? Eu acho que sim. Eu acho que, de facto, eu acho que o madeirense, o jovem madeirense, quando vai para o continente, destaca-se. E temos visto isto em várias áreas, desde a área do desporto, como o Ronaldo, na área da música, como a Elisa e agora o Snapa, na área da formação das artes. Temos grandes exemplos da moda também, temos grandes exemplos dos jovens que de facto destacam-se. Nós aqui temos uma ilha pequena, se formos considerar, comparar por exemplo com a Groenlândia ou com outras ilhas assim. Não falo isso, senão o Trump ouve e depois acaba o programa. Somos uma ilha pequena, mas temos uma ilha com grande potencial. E eu acho que este misto de público, entidades privadas, que todas trabalham juntas, fazem com que os jovens desenvolvam e de facto tenham um grande potencial e depois destacam-se claramente lá fora. Por isso, aqui está. Sr. Engenheiro, quanto a nós, não espero vê-lo só para o ano de 2026. As portas estão sempre abertas, obviamente. Esperemos vir falar mais novas vezes, sobre os programas da Direção Regional da Juventude e, claro, e dos programas e bens que o Governo Regional tem para a juventude e para a malta mais nova. Por isso, acima de tudo, passem também pelo site, obviamente, da Direção Regional da Juventude e estudem, ok? Portem-se bem. É isso que nós queremos. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua presença e seguimos em frente com a música, até porque vem Bruno Mars. Estamos juntos.